Capítulo 2: A vida e a morte nas palavras. O poder da palavra. A maioria das pessoas não entende o poder das palavras. Você percebe que as coisas que está dizendo com a sua boca estão estabelecendo os fundamentos da sua vida? As palavras nos enganam. As palavras enviam informações. Pense nisso. As palavras que você diz transmitem fé ou medo. Então, quando estamos falando sobre as palavras que você diz, estamos falando sobre coisas que são poderosas. Começaremos em Gênesis, onde Deus olhou para as trevas que estavam sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Você percebe que o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas? As águas estavam ali, as trevas estavam ali, e o Espírito de Deus estava ali. Mas nada aconteceu até que as palavras foram ditas. Deus disse: luz. Quando Deus falou, ela veio à existência. Suas palavras foram seu poder criativo. Muitas pessoas hoje pensam nas palavras como algo sem importância. Você já ouviu pessoas dizerem coisas do tipo: pedras e paus podem quebrar meus ossos, mas as palavras nunca me ferirão. Nada está mais distante da verdade. As palavras podem matar você. Se você não sabe o que está fazendo com as palavras, elas irão destruí-lo. Provérbios capítulo 11, versículo 3. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Falsidade é a fala contrária e distorcida. O livro de Provérbios tem muito a dizer sobre os lábios de falsidade. A fala contrária e distorcida, ou dizer coisas que são contrárias ao que realmente cremos. Muitas pessoas falam falsamente, não sabem por que fazem isso, mas fazem. Você precisa se libertar disso. Muitas vezes você diz o contrário do que pensa. Você já ouviu pessoas dizendo: olha que cachorro enorme, quando se trata de um minúsculo chihuahua. É isso que a Bíblia chama de falsidade. São palavras contrárias ou distorcidas. Você está falando de forma contrária ao que realmente acredita ou pensa. Deus criou o homem à sua própria imagem e à sua semelhança. A palavra de Deus é a sua vontade para o homem. Quando digo homem, refiro-me à humanidade. O homem foi criado à imagem de Deus. A palavra do homem, as suas palavras, deveria ser a sua vontade para com Deus. Realmente não deveríamos dizer nada que não desejamos que aconteça ou que não seja a nossa vontade. A morte e a vida no poder da língua. Você já ouviu pessoas dizendo: o que você não sabe não irá magoá-lo. Mas a verdade é que o que você não sabe está matando você. O livro de Provérbios diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Estamos falando sobre como alinhar as palavras que dizemos com a palavra de Deus. A palavra de Deus concebida no coração, depois formada com a língua e proferida pelos lábios, se torna uma força espiritual que libera a capacidade de Deus. Essas são palavras que você concebe no espírito humano. Então você as forma com a língua. Você já percebeu que as suas palavras ou sílabas são separadas pela língua quando você fala? A palavra de Deus, concebida no espírito humano, depois formada com a língua e falada com os lábios, libera a capacidade de Deus. Vamos colocar isto assim: ela deveria fazer isso. Foi assim que Deus
pretendeu que você concebesse a sua palavra. Você também pode conceber e dizer outras palavras. Por exemplo, se é o diabo que você está citando, você está liberando a capacidade do diabo. É simples assim. Muitas pessoas não têm entendido por que existem tantos ensinamentos sobre confissão. Alguns nos criticam por causa da nossa confissão e do nosso ensinamento sobre o poder da palavra de Deus na boca do homem. Na verdade, o que estamos fazendo é a simples verdade bíblica. Estamos simplesmente mostrando como operar nos princípios da palavra de Deus. Os princípios de Deus. Os princípios de Deus estão envolvidos na confissão e nos princípios da fé. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Ela não disse que esta é a única maneira de obtermos fé. A fé na palavra de Deus vem por ouvirmos a palavra de Deus. Sendo assim, poderíamos dizer que a fé no diabo viria pelo mesmo método. A fé no diabo poderia vir por ouvir as palavras do diabo. Então, como você pode ver, não devemos pegar uma verdade e tentar fazer dela a verdade. Ouvir a palavra fará com que a fé em Deus e na sua palavra venha para você. Esta força espiritual também é liberada através da sua boca, quando você declara a palavra de Deus. Ela realmente libera a capacidade de Deus. Creio que essa é uma das razões para Paulo dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ele entendia que a palavra de Deus concebida dentro dele e declarada por meio de sua boca estabelecia os fundamentos da sua vida. Quando vi alguns desses princípios pela primeira vez, soube que eram verdadeiros porque estavam na Bíblia. No meu ensino, declarei que a palavra de Deus, que é concebida no coração, formada com a língua e proferida com a boca, se torna uma força espiritual, liberando a capacidade de Deus. Mas eu não sabia por que isso era verdadeiro. Agora, depois de alguns anos, descobri por que isso é verdade e por que funciona. Porque o método de Deus funciona. Quando você descobre por que isso funciona, passa a ter uma atitude diferente. Por que o poder criativo é liberado no seu interior quando você declara a palavra de Deus com a sua boca? Isso é basicamente o que Deus disse a Josué na Velha Aliança. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8. Você quer tornar o seu caminho próspero? Quer conhecer a chave, o segredo para ser bem-sucedido na vida? É fazendo exatamente o que Deus disse a Josué para fazer. Coloque a palavra de Deus na sua boca. Mas deixe-me compartilhar por que esse princípio é tão importante. As palavras que você fala são mais importantes para você do que para qualquer outra pessoa. A razão de as suas palavras serem tão importantes para você é porque elas o afetam mais do que a qualquer outra pessoa. O indivíduo que está amaldiçoando alguém usando o nome de Deus em vão não está ferindo essa pessoa, mas está ferindo a si mesmo. Ele está, na verdade, trazendo condenação sobre si mesmo ao declarar essas maldições. Ouvidos para ouvir. Quando você se ouviu em um gravador pela primeira vez, você disse: quem é esse? Não pode ser eu. Ah, não. Esse não sou eu. Mas é assim que os outros têm ouvido você o tempo todo. É exatamente esse o som da sua voz. Deus o criou com dois pares de ouvidos, não apenas com um ouvido de cada lado da cabeça. Você possui um ouvido interno e um externo. O ouvido interno é composto de uma estrutura óssea dentro da sua cabeça. O ouvido interno alimenta a sua voz diretamente dentro do espírito humano, que é referido como o coração. É por isso que as palavras que você diz são mais importantes que as palavras que outra pessoa diz a você ou contra você.
As palavras que você diz afetam todo o seu ser. Pesquisas médicas descobriram que a parte do cérebro que controla a fala humana está ligada a cada nervo do corpo. As palavras que você diz sobre si mesmo podem até afetar a sua saúde. Durante anos, as pessoas não entenderam isso. Há uma relação entre o que você diz e o que acontece com você na vida. Jesus sabia disso há 2000 anos. Ele disse que um homem terá tudo o que ele disser se crer e não duvidar no seu coração. Se ele crer no que diz, isso acontecerá. Ver em Marcos, capítulo 9, versículo 23 e Marcos 11, 23 e 24. Agora, vamos juntar todas essas coisas e indicar o que estamos falando aqui com relação às palavras. No princípio, Deus disse, haja luz, quando não havia luz. Deus viu trevas, mas ele disse luz. Esse é o método de Deus. Esse não é o método do homem, mas nós simplesmente seguimos o método de Deus. Quando ele via alguma coisa que não estava de acordo com a sua vontade, falava aquilo que desejava. Se tivesse sido algum de nós, provavelmente teríamos dito, uau, como está escuro aqui. Creio que está ficando mais escuro. Mas Deus era mais esperto. Quando ele disse luz, foi exatamente isso que aconteceu. Você já se perguntou por que é impossível Deus mentir? Deus libera fé suficiente em cada palavra que ele diz para fazer com que aquilo aconteça. Porque Jesus tinha uma grande fé. Você já se perguntou por que Jesus tinha uma fé tão grande? Jesus tinha uma grande fé porque ele falava somente o que ouvia o seu pai dizer, e a fé vem pelo ouvir. Vamos ver o que está escrito em João, capítulo 12, versículo 47 ao 50. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, esta o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Jesus falava as palavras de seu Pai. Quando ele fazia isso, causava o surgimento da fé. A fé que está na palavra de Deus entra no seu espírito quando você a declara. A Bíblia não disse que a fé vem pela leitura, ela diz que a fé vem pelo ouvir. Para ouvir, algo deve ser dito. Ele é mais poderoso quando você o escuta sendo falado pela sua boca, porque você gosta mais daquilo que você diz do que daquilo que é dito por outra pessoa. As palavras que você diz o afetam mais do que a qualquer outra pessoa. Você pode adquirir uma quantidade de fé ao me ouvir falar a palavra de Deus, mas a fé virá até você mais rapidamente se você a declarar com sua boca. Repetindo, mas a fé virá até você mais rapidamente se você a declarar com a sua boca. Foi por isso que Deus disse a Josué, mantenha as minhas palavras na sua boca dia e noite, ou seja, continue dizendo o que eu disse. Quando Satanás se levantou contra Jesus, tentando-o no deserto, Jesus respondeu falando somente o que o seu pai disse. Está escrito, Mateus capítulo 4, versículo 3 adiante. É assim que você desenvolve profundamente no tipo de fé de Deus. Fala distorcida significa menos fé. Muitas vezes anulamos a nossa fé pela nossa fala distorcida. Temos falado coisas que não queremos dizer. Temos dito, esse não é um cão enorme? Quando é apenas um cãozinho. Puxa, não está calor lá fora? Quando está 20 graus abaixo de zero. Ao fazer isso, perdemos a fé no que dizemos, mas Deus libera a fé em cada palavra.
Se você pode obter fé da palavra de Deus, primeiramente deve haver fé na palavra de Deus. Se você tivesse um balde vazio, não poderia derramar água dele. Se não houvesse fé na palavra de Deus, você não poderia obter fé a partir dela. Mas a palavra de Deus está cheia de fé. Essa fé entrará em você se você a declarar com a sua boca. Você se lembra de quando ouviu a sua voz em um gravador, você disse: "Ah, esse não pode ser eu", mas era você. A razão pela qual não parecia ser você para você mesmo, quando parecia ser você para todos os demais, era porque você tem se ouvido todos esses anos com seu ouvido interno. A sua voz é captada pelo seu ouvido interno e é alimentada diretamente para dentro do seu espírito humano. É assim que você se ouve quando fala. Quando você se ouviu no gravador, ouviu a sua voz exatamente como nós a ouvimos. E você ficou constrangido com isso. Você disse: "Ah, esse não pode ser eu. Não acredito que esse seja eu", mas era você. Escreva a palavra de Deus no seu coração. Por que Deus nos criaria com dois pares de ouvidos, um do lado de fora e o outro do lado de dentro? Porque há uma parte em nosso interior que também precisa ouvir. É o nosso espírito. Creio que é isso que a Bíblia chama de coração. O escritor de Provérbios faz essa afirmação: "Não te desemparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração." Provérbios 3, versículo 3. Como você vai escrever na tábua do seu coração? O salmista Davi descobriu como. Ele teve essa revelação quando disse, em Salmos 45, 1: "A minha língua é como a pena de habilidoso escritor." Agora vamos ligar essas coisas. Deus disse a Josué: "Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." Josué capítulo 1, versículo 8. Deus disse aos filhos de Israel: "Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos." Deuteronômio 28, 1 e 2. Atentamente ouvires significa ouvir com inteligência e declarar. Em outras palavras, eles foram avisados de que deveriam falar o que Deus disse. Lembre-se de que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A força espiritual da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, vem até você quando você ouve a palavra de Deus. E para ouvir a palavra de Deus, ela deve ser falada. A força da fé virá até você mais rapidamente e será mais profunda se você a declarar com sua própria boca. Quando você faz isso, a sua voz é captada pelo seu ouvido interno e alimentada diretamente dentro do seu espírito. É assim que você escreve na tábua do seu coração. Você faz isso quando declara com a sua boca. Creio que temos perdido isso ao longo dos anos. O apóstolo Paulo entendia isso. Os santos do Novo Testamento e até os santos do Antigo Testamento entendiam isso. Mas de algum modo nós o perdemos. Subestimamos o poder das palavras para afetar o espírito ou o coração humano. Tiago disse isso assim: "Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã." Tiago, capítulo 1, versículo 26. Em outras palavras, o que a pessoa crê é vão se ela não refrear a sua língua, porque a sua língua enganará o seu coração.